E agora nós estamos fazendo uma quarta pergunta. Mas durante séculos nós só fizemos essas três: o que somos, o que fazemos com a riqueza e como fazemos para viver juntos. Tudo que a gente aprende na universidade é para responder essas três perguntas. Tudo que a gente aprende na vida é para responder essas três perguntas. Essas três perguntas moveram o mundo. Essas três perguntas moveram o mundo. Para a pergunta o que somos, a partir lá da estátua, nós tentamos um montão de resposta. E criamos um sem número de religiões, criamos um sem número de filosofias, tudo para tentar responder o que somos. E também criamos várias artes e ciências para tentar responder o que nós somos. Que implica por que estamos aqui, de onde viemos, para onde que vamos, quem nós somos. O que somos nós? E isso é assustador, né? É uma pergunta que precisa de resposta. E as nossas ciências estão tentando. Agora mesmo a paleontologia levou um golpe, né? E agora estão tendo que repensar tudo, porque encontraram fósseis de grupos que deveriam ser sucedâneos um do outro, e perceberam que eles não só estavam na mesma época, como na mesma região. E aí vai ter de rever toda a teoria da evolução. Não é? Isso me lembra uma vez que, quando teve aquela briga, né? O pessoal perguntando porque os irmãos americanos estavam lutando para impor o criacionismo e tal, nas escolas, e aí eles fizeram uma pesquisa perguntando se eu era... fizeram uma entrevista me perguntando se eu era a favor da introdução do criacionismo ao lado do evolucionismo e tal. Eu falei, não sou não. Aí ele disse, não, por quê? Não, porque isso aí a gente já ensina lá na igreja, é a nossa visão de fé, é a revelação. Pode deixar o evolucionismo sendo ensinado, não tem nenhum problema não. Aí o repórter disse para mim, o senhor está reagindo diferente dos outros pastores e tal, porque todos os outros dizem que é uma questão de justiça e tal. Não é uma questão de justiça, porque nós estamos lidando com elementos diferentes, né? Eles estão lidando com a tentativa de descobrir, nós estamos lidando com a revelação, então é uma covardia. Entendeu? Eu não quero fazer essa covardia com a ciência. Chegar lá e dizer, tá aqui, tá revelado. Não, vai tirar os meninos, tirar o emprego dos meninos, deixa os meninos trabalharem. Pode ensinar o que eles foram descobrindo, eles vão mostrando. Ciência é assim, meu filho. Descobre isso hoje, amanhã descobre outra coisa. Aí ele falou, então o senhor não tem medo da ciência desbancar Deus? Eu falei, não é por falta de tentativa. Eles têm tentado, mas está difícil desbancar Deus. Eles disseram que o pessoal no alvorecer do século XIX disse que seria o século do ateísmo. E nós estamos aqui firme e forte. E depois disseram que o século XX, o segundo metade do século XX e o começo do século XXI ia haver o fim de Deus. E nós estamos aqui firme e forte. Então está difícil. Estão tentando, mas está difícil. Agora, aí o repórter falou, mas o senhor não tem medo? Eu falei, não tenho medo de nada, não. A ciência é muito nova, meu amigo. Nós estamos aqui há milênios. A ciência é muito nova. Deixa os meninos trabalharem. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Quanto mais eles descobrirem, mais perto eles vão chegar de nós. E um dia, quando eles terminarem de subir a montanha, eles nos encontrarão confortavelmente sentados, dizendo, nós avisamos. Deixa os meninos trabalharem, vai ficar fazendo esse negócio de ficar criando obstáculo para a ciência, para quê? Deixa os meninos, eles vão tirando as conclusões deles, a gente diz, tá bom, vamos esperar a próxima descoberta. Não é? Vamos esperar a próxima. Isso é uma teoria, deixa os meninos teorizar, Deus não tem medo de ser questionado. Quem tem medo de ser questionado são os agentes de Deus, né? Mas Deus não tem medo de ser questionado, ele mesmo diz, vinde e arrazoemos. Deixa eles discutirem.
Não, Deus não tem medo disso e a gente não tem medo disso, porque Deus é uma realidade tão profunda que se você abandonar um ser humano sozinho na floresta, sem nada nem ninguém, um dia você vai descobri-lo adorando. Aí eu disse para ele, então, a gente não se preocupa com isso, porque nós estamos lidando com uma outra dimensão, meu amigo. Com uma outra realidade. Nós não estamos tentando provar que Deus existe. Nós estamos vivendo a partir da existência dele. E aí isso tudo é uma questão de tempo. Olha os quânticos aí, eles já estão dizendo que nós estamos certos em um montão de coisa. Tá vendo? Aí ele falou, o senhor tem razão. Falei, obrigado. Vindo de você é um privilégio ouvir isso. Mas eu não sei por que a gente tem esse medo. Deixa os meninos trabalhar, deixa a ciência. Só não, o que a gente tem de vigiar é a ética. Porque esses meninos, eles perdem a dimensão ética. Então eles começam a achar que em nome do conhecimento pode aviltar o ser humano. Aí eles vão nos enfrentar. É aqui que eu quero brigar com a ciência. Quando a ciência entender que em nome do conhecimento pode aviltar o ser humano. Aqui eu quero estar na barricada dizendo aqui não dá para passar não. Aqui, ou vocês estão fazendo isso para servir a raça humana, ou então não serve. Se vocês estiverem fazendo qualquer coisa para se servir da raça humana, então não serve. Mas enquanto eles não atravessarem a corrente, não atravessarem a fronteira do respeito profundo ao ser humano, deixa pesquisar. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra de Deus. Pode pesquisar. Ontem eles disseram que não era, depois eles vieram e disseram que era, e antes de ontem eles disseram que não era, depois eles disseram não era. Deixa. Porque qual é o susto que eu tenho quando vejo irmãos tomando posições assim? É que ninguém pode usar o nome de Deus para condenar outra pessoa. O nome de Deus só pode ser usado para libertar. Uma vez um camarada disse, não, nós estamos brigando aqui por causa de Deus. Eu disse, não, ninguém briga por Deus. Por Deus a gente perdoa, por Deus a gente abraça, por Deus a gente ama, por Deus a gente dá uma nova chance. Todas as vezes que a gente briga é por nossa causa mesmo. Tem nada a ver com Deus. Ninguém briga por causa de Deus. Porque Deus não precisa de defensor, Deus não pode ser abalado, Deus reina eternamente, de eternidade a eternidade, e o trono dele não pode ser abalado. E ele habita em luz inacessível. Então essa é uma questão que tem de ser discutida mesmo. Por que esse medo? Então a humanidade tentou responder a pergunta o que somos e não conseguiu responder. A ciência não consegue, as religiões não conseguem, as filosofias não conseguem. O reino de Deus responde. O reino de Deus diz, nós somos de Deus, devemos viver para Deus, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Isso é o ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Eu recentemente tenho pregado em Apocalipse 5, porque relendo o Apocalipse 5, de repente, pela graça de Deus, eu me dei conta de que o Apocalipse 5 é a retomada do culto cósmico, que se perdeu com a queda. Eu já tinha lido várias vezes o Apocalipse 5, e eu fui, numa dessas releituras, eu comecei a pensar, gente, isso aqui é a retomada do culto cósmico que foi interrompido com a queda. O planeta Terra foi criado como um oratório para Deus, né? A Terra era sem forma e vazia,
que é uma descrição extraordinária, né? Porque se eu pedir para você imaginar uma coisa sem forma, você imagina. Se eu pedir para você imaginar uma coisa vazia, você imagina. Mas se eu pedir para você imaginar alguma coisa ao mesmo tempo sem forma e vazia, pronto, peguei você. Não dá. Está para além da nossa capacidade, está para além do nosso imaginário. Então é uma frasezinha simples, mas que diz: vocês não conseguem nem imaginar. Como a Terra era, como esse negócio aqui era. Vocês não têm ideia. Vocês não têm noção, como diz a minha filha. Ih, pai, você não tem noção. Ela geralmente diz para mim. Ih, pai, você não tem noção. Mas é isso que a Bíblia diz. Vocês não têm noção do que é isso aqui. E aí, nos primeiros 3 dias, o Senhor deu forma, né? E nos 3 dias subsequentes, o Senhor deu conteúdo. E ele fez isso como os católicos fazem oratório, né? Uma casinha de madeira ou de papelão, aí enche de estofo para ficar bem estofado dentro e tal, depois cobre bonitinho por fora, e a última coisa que coloca é a imagem. Foi a última coisa que Deus colocou na terra, a sua imagem. Ele criou a terra como um oratório. De modo que isso aqui era um lugar de culto. Um lugar de culto a Deus. Onde eu olhava para o próximo e me lembrava de Deus, o próximo olhava para mim e se lembrava de Deus. E quando conversávamos sobre Deus, e tudo era dirigido para Deus. Um local de culto. E esse culto foi perdido na queda. E aí, lá no Apocalipse 5, a gente tem a retomada desse culto cósmico. E essa é a resposta do reino. O que somos? A imagem de Deus. O planeta Terra tem de ser um local de culto. É um local de culto. Um teólogo alemão tem dito que o nome que Deus deu para o planeta Terra é Éden. Achei muito bonita essa proposta dele. Ele diz que, a gente sempre fala que o Éden é o jardim, mas a Bíblia diz que Deus plantou um jardim na banda oriental do Éden. E aí ele diz que Éden era o nome que Deus dava para o planeta, que era lugar de delícias. E a sua imagem está lá para desfrutar, para guardar, para cultivar esse lugar de delícias e para que esse local seja um local de culto pleno. E aí a gente entende por que na Nova Jerusalém não tem templo. Porque o culto cósmico foi recuperado. Deus é todas as coisas, está em todas as coisas. Não quer dizer que todas as coisas são Deus, mas que Deus está em tudo. E tudo está em Deus. Embora a criação e o Criador sejam totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hein? Não vai dizer que eu sou panteísta, eu não sou. Nem panenteísta eu não sou. Deus e que a criação são diferentes, mas tudo está em Deus. Até porque não tem outro lugar para estar. E tudo está para a glória de Deus. Tudo está para o culto a Deus. Então, quem somos? O que somos? O reino de Deus responde. Somos agentes do culto a Deus. Somos os sacerdotes, somos a imagem, somos os que fazem toda a criação lembrar de Deus. Somos os que expressam a Deus. E nossa vida é cultuá-lo. Nossa vida é cultuá-lo. Nós não concebemos a vida, ou não deveríamos conceber a vida, sob outro prisma que não o de um grande culto a Deus, constante.